Shalom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Hoje é um sábado, um dia de celebrar o Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma experiência com você. Não minha, mas acerca de um homem que se chama Rick Joyner e tem um ministério profético nos Estados Unidos. E essa experiência eu creio que é para a edificação do corpo de Cristo na face da terra. E a experiência é o seguinte: em certa vez, em arrebatamento, este homem esteve com o Senhor e o Senhor começa a lhe mostrar alguns fatos e mostra um homem na rua, que nós vamos chamar aqui Ângelo. E esse homem caminhando era um mendigo e passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Esse homem vai cruzando uma rua e vê um gato e faz que vai chutar esse gato, mas no último momento ele para, dá um totozinho no gato, tira ele do caminho e continua o seu caminho. E depois o Senhor mostra a ele outro homem, um pastor com uma casa abençoada, com uma família abençoada, já descendente também de uma linhagem de pastores, de homens de Deus. E esse homem, ele está fazendo muitas coisas para o Senhor, desempenhando muitos papéis no seu tempo, na sua geração. E o Senhor faz a seguinte pergunta para o Rick Joyner e fala assim: de quem eu me agrado mais? E o Rick Joyner imediatamente diz: olha, do segundo. E o Senhor diz não. E o porquê ele diz não? Fala assim, ó: ao primeiro, ao Ângelo, eu dei 3 medidas do meu amor sobre a vida dele. E ele nasceu em uma família mal estruturada, foi abandonado pelos seus pais, foi deixado na rua e depois foi levado a um orfanato onde ele era abusado constantemente. Depois de crescer foi morar à rua e então, morando na rua, ele roubava para conseguir alimentação, mas um dia ele pegou um panfleto onde falava a respeito do meu nome, da minha mensagem, e recebeu a mim no seu coração, assim dizendo o Senhor. Então, quando esse homem recebeu ao Senhor, Jesus dobrou as medidas de amor na vida deste homem, que se chama Ângelo, que era um mendigo. Ele parou de roubar, começou a pegar papel recicláveis para comer, e com o dinheiro que sobrava ele comprava panfletos e ficava em uma esquina entregando panfletos. E ele morava dentro de uma caixa de papelão, onde ele fazia daquela caixa de papelão um santuário verdadeiro para seu Deus. E ele faleceu da seguinte forma, porque esse caso é verídico, essa experiência é real. Ele faleceu tentando aquecer um outro mendigo no frio. E as almas que estão lá no céu com o Senhor estavam clamando para o Senhor, para que o Senhor o levasse para junto deles, para que ele viesse a receber o seu galardão. E o Senhor, então, voltando-se para aquele outro homem, o segundo homem da nossa experiência, fala assim, ó: esse é um pastor que já é filho de pastor, segunda ou terceira geração de pastores. A ele foi dado 100 medidas do meu amor, porém ele está usando somente 75. E ele está em falta com 25 partes desse amor, porções desse amor. Então, por isso que eu me agrado mais do outro, porque com muito pouco ele fez muito. Então fica aqui uma palavra para você, meu querido. Os olhos do Senhor, o julgamento do Senhor é muito diferente do que os homens enxergam nesta terra. Os homens nessa terra galgam títulos, né? Granjeiam títulos porque querem ser importantes, querem serem vistos. Inúmeras motivações os fazem galgar títulos. Mas o importante não é isso. O importante é: a ti e a mim foi dada medidas de amor. Medidas do amor de Deus em nossa vida. E nós precisamos ser fiéis a essas medidas. Com essas medidas vem dons, vocação, talento, tudo dentro dessas medidas. E a capacidade do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nosso coração para superar e vencer todas as coisas. Muito poucos, disse o Senhor na experiência, vence tudo com um amor somente. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer.
O céu tem toda uma história que está escrita lá, muito diferente da história que é escrita aqui na terra pelos homens. Aqueles que você pensa que vai estar em posições elevadas, perto do Senhor, porque viveram vidas glamurosas na terra, chegaram a ser chamados até mesmo de mártires, grandes homens de Deus, podem se encontrar na orla mais afastada de nosso Senhor e serem considerados virgens nécias. E aqueles que vocês nem sequer conheceram, ou passaram por vocês, como é o caso do Ângelo, que passou ali pelo Rick Joyner e ele sequer cumprimentou. Pessoas que nós menosprezamos, que nós julgamos conforme preconceitos preconcebidos que temos neste mundo, por falta de uma visão correta, uma visão de acordo com o Senhor. Vão estar em posições elevadas, vão se assentar em tronos para reinar juntamente com o Senhor. Enquanto eu e você, que achamos que temos posições elevadas, que temos títulos, que somos homens reconhecidos, requeridos pela população, pelo povo, na verdade podemos estar exatamente contribuindo para o nosso afastamento da presença do Senhor. Imediatamente depois da nossa partida deste mundo, segue-se o juízo. E nós vamos comparecer diante do trono do juízo do Senhor. O mesmo trono de graça é o trono do julgamento. E ali todas as coisas são reveladas, porque no céu não é necessária a linguagem humana, a fala humana para se comunicar. Se conhece o coração, o pensamento, porque essa é a linguagem original. Aqui neste mundo você conhece como telepatia, mas é a linguagem de espírito a espírito. E ali não tem como se esconder nada. Por isso que a Jerusalém ela é transparente, porque nada é escondido, não há sombra no céu. Tudo é transparente a fim de que a luz transpasse todas as coisas, inclusive a minha vida e a tua vida. Então eu gostaria que em tempo oportuno, nesta vida, você fizesse um autoexame de como tem sido a sua vida. O quão você tem sido fiel às medidas de amor que Deus derramou sobre a tua vida. Os recursos que Ele colocou na tua vida, você tem sido fiel a Ele? Porque disso vamos ser requeridos. Você não vai ser, se você recebeu pequenas medidas de amor, 3, 4 medidas de amor, você não vai ser requerido por 100 medidas de amor, você vai ser requerido pelas 3 medidas de amor. A parábola dos talentos diz isso. Então, meu querido, mais alguma coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Hoje nós vivemos aqui uma infestação de homens se proclamando pseudo-apóstolos, pseudo-profetas. Alguns deles são legitimamente, possuem o chamado de Deus e têm um ministério profético, um ministério apostólico. Isso é legítimo, mas muitos seguiram nessa onda e se autoproclamaram apóstolos e profetas. Eu quero dar um exemplo para você nas Escrituras para finalizar. O apóstolo Paulo começou a sua jornada se dizendo não ser nada inferiores aos apóstolos. Mas no transcorrer da sua jornada, ele foi tendo relacionamento com Jesus, e quem verdadeiramente conhece a Jesus não precisa ficar falando que é profeta, não precisa ficar falando que é apóstolo, não precisa ficar tentando afirmar a sua identidade, porque sabe quem é em Cristo. E você vai observar que o apóstolo Paulo começa a dizer assim que ele é o menor dos santos, o mais infiel dos homens, o mais indigno de todos. E porque houve isso na vida do apóstolo Paulo, hoje ele está sentado num trono juntamente com o Senhor, porque ele se humilhou, e a palavra de Deus diz que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. Então há um princípio a ser obedecido. A posição mais elevada no céu é aqueles que vestem a capa da humildade, a veste da humildade, porque manso e humilde é o nosso Senhor, e nós somos semelhantes a Ele. Então esta é a posição mais elevada diante do Senhor no céu. Que você fique com essa palavra, entenda que os conceitos do mundo, o padrão do mundo, pode ser uma pedra de tropeço diante do Senhor quando você comparecer diante dele. Mas aquilo que é desprezado no mundo, abominável no mundo aos olhos humanos, aquilo que que dá até asco em você para que você venha praticar, é o que te faz se assentar em posições elevadas diante de Deus. Aquele que renuncia mais
Aquele que nega-se a si mesmo é o que se assentará no trono com o Senhor, porque isso faz parte de tomar posse do reino. Que você medite sobre esses critérios, medite sobre esta palavra e faça uma reflexão sobre a sua vida, o quão você tem sido fiel. Não se compare com os outros, porque a cada pessoa recebeu uma medida de amor e um propósito e uma vocação. Se você ficar olhando para as pessoas, você sempre vai estar aquém. Porque assim como Moisés, assim como muitos outros apóstolos, o apóstolo Pedro, sempre olharam para si e se viam aquém do chamamento do Senhor. Se você olha para as pessoas sempre vão estar melhores, sempre vão estar em posições mais elevadas. E é bom que você veja assim, mas não olhem para elas, olhem para o Senhor. Não permita que as pessoas, através das suas palavras, através das suas opiniões, definam você. Não permita isso, você não pode se deixar impressionar pelo que as pessoas falam. Você tem que buscar o que o Senhor fala a teu respeito. Assim como Elias, que disse, assim como vive Deus, cuja face eu estou. Ele vivia sua vida diante de Deus. Então ele não se preocupava com as opiniões dos homens. Viva a sua vida baseado em um relacionamento com Deus e seja transparente para com eles. E busque sim dar um bom testemunho diante dos homens, mas não seja escravizados pela opinião destes homens a teu respeito. A isso se dá o nome de reputação. Não seja escravizado pela reputação. Busque escrever a sua história no livro do céu e não estar preocupado com que o seu nome seja lembrado na terra, porque o máximo que vai ser lembrado é por um tempo e se fará história e logo se apagará. Mas se a sua história estiver escrita no céu, ela jamais será apagada, porque se torna um memorial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esse pequeno testemunho, essa pequena experiência, que eu creio que vai ser de grande significância para a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal Gotas de Orvalho, ative as notificações, o sininho aí, para receber as porções, que eu creio que Deus tem palavras apropriadas para o nosso tempo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.